Uma dúvida, eu respondo pra você. Caso tentem se comunicar comigo, o que você vai fazer? Eu não vou permitir. Eles sabem que posteriormente pode haver uma penalidade por não cumprir uma instrução. Estou curioso para saber qual dos líderes das gangues vão entrevistar. É proibido. Não podemos ultrapassar essa linha amarela. Eles são uns dos seres humanos mais perigosos da Terra. Sem as grades entre nós, todos sabem exatamente o que poderia acontecer. 32 celas em cada um dos 8 módulos que compõem a mega prisão. Cada cela comporta cerca de 80 detentos, mas o número pode chegar a 150. Apesar de não estar em plena capacidade, os detentos atualmente possuem apenas 0,5 metro quadrado de espaço pessoal para cada um. A prisão de maior segurança do mundo, Secote, no El Salvador. Vamos ver aqui onde ficam aqueles piores criminais do El Salvador que praticamente faziam com que lá era impossível de se viver, era com um país controlado pelo narcotráfico, que o Bukele, você pode gostar dele ou não, eu tenho algumas reticências sobre eles, mas a gente tem que admitir, o cara deu jeito na criminalidade no país. Vamos ver aqui como que é essa prisão. Será que a gente devia trazer para o Brasil? Essa é a maior e mais rigorosa prisão do mundo. Esta mega prisão tem capacidade para 40 mil pessoas. Os prisioneiros aqui são as pessoas mais perigosas que você pode imaginar. Quantas vidas você já tirou? 5, 10, quantas? Mais de 50. Caraca. MS-13 e muitas outras gangues. Esses são animais. Esses não são pessoas. Eles são psicopatas, sociopatas. Esse é o tipo de pessoas que temos aqui. Estamos prestes a ver o pior dos piores. Bem-vindos ao Secote, maior presídio do mundo em capacidade, localizado em El Salvador. Ó, legal aqui, que vê se vê essa imagem. Deixa eu voltar aqui na imagem, ó. Ah, não, peraí. Volta aqui na imagem. Maior presídio. Ó. Aqui a prisão afastada de tudo. Eu sou a favor desses tipos de prisões, velho. Você tem que ficar afastado das cidades, lá no meio do campo, lá. Pra que se o cara tentar fugir aqui, ele nem tem muito lugar aonde ele pode conseguir, tipo, pegar alguém de refém e tal, essas coisas. Então, ele vai ser caçado no meio do mato. Do mundo em capacidade, localizado em El Salvador, construído para encarcerar os criminosos de maior destaque. Aqueles que entram nesta prisão são destinados a nunca sair vivos. Não tem como sair. Como você vai sair daqui? O motivo pelo qual esse pequeno país de 6 milhões de habitantes precisa desta enorme prisão são as gangues. Antigamente dominando o país. Cara, amontoado na prisão. Ai. Ferrado, né? Ferrado, mas tá se metendo em fazer coisa errada. Essas gangues passaram a enfrentar uma repressão severa, iniciada em março de 2022. Tava matando a galera, oprimindo o povo. Tem que ser prisão em escala industrial mesmo. Durante o governo do presidente Nayib Bukele, mais de 70 mil pessoas, aproximadamente 2% da população adulta do país, foram detidas em apenas 16 meses. 16% da população adulta? Deixa eu ver isso aqui de novo. Mil pessoas, aproximadamente 2% da população adulta do país. 2%. Mesmo assim é igualmente. Imagina aí prender 2% do Brasil, seria... Nós somos mais ou menos 213 milhões de habitantes. E aí se prende 2% disso, 10% é 20 e poucos milhões, 21 milhões. 1%, 2 milhões, seria prender 4 milhões de brasileiros. Será que daria certo? Quantos a gente tem na prisão? Quantidade, vamos botar aqui, ó. Quantidade de presos no Brasil. Vamos ver qual é a quantidade. 900 mil, seria prender mais 3 milhões. E aí, será que se a gente prender mais 3 milhões de brasileiros, dá certo? De bandidos no Brasil? Quem sabe, hein? Mas na prisão assim, de verdade, não prisão de brincadeirinha. Vamos ver aqui. Não, peraí. Isso aqui é outra coisa, não tem nada a ver aqui. Foram detidas em apenas 16 meses. Ônibus transportaram milhares de membros de gangues acorrentados para o Secote em uma operação noturna altamente coordenada. Sentados em fila, de cabeça baixa, formavam uma massa única. Cercados por guardas Caraca, sem piedade. armados, nenhum deles ousou desobedecer às ordens. Suas vidas mudaram da noite para o dia. Nesse documentário, Ó, isso aqui é uma ideia interessante. Pode ver que boa parte dos guardas, aqui uns carinhas estão sem máscara, mas aqui usa máscara. É não deixar identificar para não ameaçar a família, essas coisas. iríamos entrevistar um deles, um dos líderes de gangue mais impiedosos, conhecido pelo apelido de Psycho. Você tem apenas 10 minutos. Construída em 2022, esta enorme prisão é composta por 8 módulos separados, espalhados por 1,66 km². Cada par de módulos é cercado por 2 paredes separadas de 3 metros de altura com arame farpado. Toda a instalação é cercada por um muro imponente de 9 metros de altura, com uma cerca elétrica de 3 metros, carregando 15 mil volts. 19 torres de vigilância asseguram que nada escape aos olhos atentos dos guardas. A estrutura não apenas impede fugas, mas elimina até a própria ideia de escapar. Oh, aí sim. Olá, temos permissão da presidência? Os guardas nos pararam. Esperamos que seja o último posto de controle. Os bloqueadores de sinal evitam transmissões no raio de 2 km dos... Oh, isso aí. Gente, quanto golpe você já
levou ou tentaram te dar desde as prisões no Brasil? Direto aqui me liga um monte de número que... Da onde que é esse número, cara? E os caras tentam passar golpe, enviam mensagem no WhatsApp, aí é de tal financeira e não sei o que. Outro dia os carinha ali pôs uma foto minha, pegou outro número, não era o meu número, obviamente, e mandou uma mensagem pra minha mãe pedindo dinheiro prestado e levou 3 mil da minha mãe, cara. E você acha que a polícia achou? Obviamente não. Possivelmente alguém de dentro da prisão dando golpe. Aqui, os caras aí, ó. Bloqueador de sinal. O que custa botar os bloqueadores de sinal na prisão? O Secote. Portanto, Trabalho simples. Isso aqui já mudaria boa parte das prisões do Brasil. completamente a comunicação. Mais de 600 guardas trabalham apenas para proteger o perímetro. Deixaremos todos os nossos pertences aqui antes de entrar na prisão. Levaremos nossas câmeras e microfones. Só isso. Passe devagar. Olhe pra câmera. O scanner corporal. Esqueci de tirar minha aliança de casamento. Isso precisa ser guardado ali. Esse scanner de raio-x de alta capacidade mostra até ossos e órgãos internos. É usado principalmente para... Nossa, aí sim. Não tem negócio no esquema no Brasil que muita gente vai fazer a visitinha e bota lá no ânus. Então, vai ver, ó. Engoliu alguma coisa? Vai ver também. escanear os recém-chegados, garantindo que ninguém tem... Algum número tá me ligando agora justamente tentando me dar algum golpe. esconder algo proibido em seu corpo antes de entrar. Eles costumavam engolir os objetos ou tentar trazê-los na vagina ou no ânus. Cartões. Aí, ó, viu? Trazendo na vagina, no ânus, tudo isso daí. E aí? Escaneia certinho. E aí já não passa do visitante. De memória, micro SD. E fora que o policial penal tem que ganhar bem. Tem que ganhar bem porque o cara tá o dia todo lidando com a criminalidade e não pode ganhar ruim pra ficar isso não, tá? Porque se o cara ganha ruim, ele fica... é difícil fazer o trabalho e fica mais propenso a também ser comprado pelo crime, né? Tem que ganhar bem, carinha tapada pra o crime não saber quem é o cara. Tem que realmente ter um negócio assim bem rigoroso, mas... Eu vou dizer, tá? Não é um trabalho que eu faria, eu nunca faria um concurso para polícia penal, porque assim, eu acho um trabalho bem difícil de ser feito. Parabéns aos policiais penais que fazem esse trabalho. É um trabalho assim, glorioso, bate pau, porque ele fica lidando todo dia com criminais. Mas isso aqui, ó, sem sinal na prisão, já é um grande começo, seria uma grande diferença para o Brasil. Microchips. E não apenas isso, até carregadores de telefone. Outra busca corporal minuciosa foi feita. Tire os sapatos. Carregador de telefone pelo cu. Levamos cerca de 1 hora apenas para passar pela segurança. Mesmo sendo convidados como imprensa, após meses de solicitações. Os guardas usam máscaras porque estão fazendo um trabalho arriscado aqui. Se forem identificados... Isso, é isso aí. Máscarazinha. É claro que para o policial penal não sei como seria todo dia estar usando essa máscara, mas não poder ser identificado, nossa, seria algo muito bom também. Pode ser ainda mais perigoso para eles frequentarem as cidades, devido às inúmeras conexões dessas gangues. Então eles precisam manter suas identidades. Isso principalmente em prisões de seguridade máxima, né? Onde a gente bota os piores, os mais assassinos ali, os grandes chefões do crime, tudo isso daí. Em segredo. Por que você não usa uma máscara? Eu tenho que falar com eles cara a cara, olhando-os nos olhos. Eles já me conhecem, já sabem quem eu sou. Isso aí não. Talvez não seria viável para todo mundo, né? Os amigos policiais penais. Gostaria de saber suas opiniões sobre isso daqui. Qual seria a viabilidade disso de máscara ou não? Você acha que realmente funcionaria? Na sala de registro. Essa área é apenas para detentos. Quando um criminoso é capturado na rua, ele não carrega um documento de identidade nem fornece seu nome verdadeiro. Por isso, as digitais e fotos deles são coletadas aqui para serem registradas no sistema. Ao entrarem aqui, os detentos perdem todo contato com seus familiares pelo resto de suas vidas, pois as visitas familiares são estritamente proibidas. Também é importante notar... Peraí. Tem que parar isso aqui. Entenderam isso aqui? Vamos ouvir de novo. Olha o que os caras disseram que a gente não faz aqui no Brasil. Ao entrarem aqui, os detentos perdem todo contato com seus familiares pelo resto de suas vidas. Os detentos perdem todo o contato com seus familiares pelo resto de sua vida. O cara não cometeu os piores crimes. O outro ali acabou de admitir que matou 50 pessoas. Por que você vai deixar tendo visitinha? Uma coisa é o cara roubou alguma coisinha ali pouca, tal. Outra coisa é tá no grande crime. Vai deixar ele ter contato com os familiares, a galera, tudo isso daí? Não, corta. Corta com o mundo exterior, vai sofrer na carne aqui. E aí, a gente vai ver justamente o quê? Esse intercâmbio de informações entre o mundo do crime dentro da prisão e o mundo do crime fora, acaba sendo cortado, acabando. E aí, a galera chefona, a galera grande que vai sendo presa, vai deixando mandar em fora, começa a desarticular os meios fora. Pois as visitas familiares são estritamente proibidas. Também é importante notar que um pequeno número de pessoas inocentes foi erroneamente preso durante a grande repressão. Devido à política de não contato, suas famílias não têm ideia de onde estão. Isso daqui é um problema, mas eu acho que é um problema menor devido
ao problema maior de quantas pessoas inocentes são assassinadas, mortas, roubadas e também não se sabe, né? Não tem solução. Ou se ainda Mas dá pra diminuir isso daqui. estão vivos. Para alguns, este documentário pode ser a primeira chance de ver um parente desaparecido. Antes de entrar nos módulos onde estamos presos, visitamos o arsenal da prisão. Essa seção é essencial em caso de um possível motim, e esses detentos são as pessoas mais perigosas da Terra. O tipo de arma de fogo que usamos é um rifle T-65. Também temos essa outra arma de fogo, que é uma espingarda calibre 12. Um rifle Sig Sauer, que nos permite manobrar em espaços apertados. Sempre que os criminosos são presos e levados para o ônibus, Tá bom, hein? Armamento aqui é isso aí são mesmo. usadas várias algemas e correntes para restringir seus movimentos e minimizar o risco de danos aos policiais. Já teve algum motim aqui? Até agora não houve tentativas de fuga. Seus papéis dentro das estruturas das gangues incluem assassinos de aluguel, O equipamento de controle de motim inclui proteção para a cabeça, escudo facial, proteção para o pescoço, colete antitrauma, protetores de pernas, caneleiras e, é claro, um escudo. Normalmente, nas prisões, os detentos inventam todo tipo de arma, feita à mão, furador. Cara, eu não sei se vocês notaram, mas pra mim essa prisão aqui tá muito bem organizada, muito bem montada. Coisa linda de ver, coisa linda. Facas. Estão totalmente protegidos. Dá pra ver como ele... Limpinha, faz os caras limpar tudo, deixar organizado. Cara, isso é uma prisão de um país que não é rico, um país pobre, bem mais pobre que o Brasil, ó. Os caras montaram esse esquema, será que a gente não consegue? protege os pés. Ou não quer, né? Ou talvez não quer. A prisão é muito grande, temos que pegar esse ônibus. Estamos entrando na área do módulo. Para manter o país seguro, 1000 membros da equipe trabalham dentro do Tão grande que tem que andar de ônibus dentro, caraca. Secot. É impossível, mas vamos imaginar que um detento consiga sair da fortaleza. Essas pedrinhas que você vê aqui foram colocadas de forma intencional, porque quando eles caminham sobre elas, funcionam como um sistema de alarme. Elas fazem barulho, eles não podem passar despercebidos. Eles já tentaram escapar? Não. Eles poderiam tentar? Difícil. Porque eles teriam que passar por uma série de anéis de segurança. O Secot foi erguido numa área isolada com sua própria infraestrutura. Isso, ó. Área isolada. Aqui já começa a construção da prisão. Área isolada, começa por aí. Incluindo sistemas de energia e esgoto, para evitar qualquer tipo de interferência externa. Em caso de corte de energia elétrica ou problema de abastecimento de água, as cisternas e geradores manterão as operações por até uma semana. Estou animado, Bom, hein? prestes a ficar cara a cara com os criminosos mais perigosos do mundo. É muito tenso. Estamos entrando em um dos módulos agora. Vemos o terceiro e o quarto módulos, um ao lado do outro. O infrator que entra num desses prédios nunca sairá por essas portas. Em poucos passos, estaremos cercados por mais de 2.500 detentos. É como entrar no meio do caos controlado. Olha que Isso é interessante. intenso. Seus olhos em mim. Viu como que é aberto aqui, porque dá pro policial ver tudo lá dentro? Isso aqui é muito importante, fica bem claro. Vocês estão presos aí, dá pra ver tudo, então se tenta fazer alguma coisa, a gente tá te vendo aqui de fora, hein? Aí, pra aquele esquema de tentar cavar, pra sair, fazer túneis, tudo, parece um tanto mais difícil aqui. E não tem, tipo, aqueles grandes, pequenos corredores e várias celas. São celas grandes com um corredor enorme e tudo bem claro do que tá acontecendo. Gostei. Seguindo cada passo meu. Estou fazendo contato visual com eles. Os amigos aí que são policiais penais, o que vocês acharam? Parece melhor esse esquema aqui de prisão? Essa forma, essa estrutura que foram construídos? São muitos por aqui. Ó, cara. Tu vê um cara assim, eu cruzo pro outro lado da rua, passo do outro lado. Sem palavras. Me sinto desconfortável. Todos usam camisas brancas, shorts e chinelos. Eles não têm mais nenhum outro pertence. A maioria tem pouco mais de 20 anos e foram condenados por crimes graves. Mesmo os criminosos mais infames da história têm, em média, de 20 a 30 vítimas comprovadas. Mas aqui alguns dos detentos são 20? responsáveis por centenas de vidas inocentes. Nossa, 20 a 30 e outros centenas. Então. Não dá pra deixar esse cara solto por aí, né? E nem em um localzinho assim, tão amigável. Posso perguntar algo pra eles? Não. Se você tiver alguma dúvida, eu respondo pra você. Caso tentem se comunicar comigo, o que você vai fazer? Eu não vou permitir. Eles sabem que posteriormente pode haver uma penalidade por não cumprir uma instrução. Estou curioso para saber qual dos líderes das gangues vão entrevistar. É proibido. Não podemos ultrapassar essa linha amarela. Eles são uns dos seres humanos mais perigosos da Terra. Sem as grades entre nós, todos sabem exatamente o que poderia acontecer. 32 celas em cada um dos 8 módulos que compõem a mega prisão. Cada cela comporta cerca de 80 detentos.
detentos, mas o número pode chegar a 150. Apesar de não estarem em plena capacidade, os detentos atualmente possuem apenas 0,5 metro quadrado de espaço pessoal para cada um. Os presos sequer têm direito à ventilação ou pátios para caminhar fora de suas celas. Cada detento aqui recebeu uma das sentenças mais longas que você pode imaginar em sua vida. A única coisa que não muda é que todos esses presos nunca sairão, nunca verão a luz do sol. As únicas pessoas autorizadas a entrar e sair são os funcionários e, às vezes, a imprensa, como nós. Todos os detentos receberam penas de prisão perpétua. Eles nunca, jamais sairão desse prédio. Note o olhar. Dá pra ver o vazio em suas almas. Eles não têm nenhuma esperança para o futuro. Parecem muito robóticos. A vida deles é muito monótona. Esse canto aberto é a área do banheiro. Ó o banheiro, como São que é o dois banheiros banheiro? para 80 presos. É literalmente humilhante que esses detentos... Bem claro, também fica claro. É, assim, não são carinhas fáceis, é melhor ter um banheiro bem claro mesmo pra não tentar uma fuga ou fazer um buraco ali pelo banheiro, algo assim. assim como toda a sua confiança, sejam disciplinados aqui. E no mesmo lugar onde faz... Meu, cumpriu o crime, matou uma galera, não tem muitos direitos a coisas normais. Pra mim tá muito boa essa prisão. Sem as necessidades, Tinha que trazer pro Brasil modelos assim. também tomam banho. Para se limpar, usam conchas plásticas e uma única bacia compartilhada. Não há água corrente nas celas, então os prisioneiros têm que depender de um barril azul para beber água. Eles dormem nesses beliches de metal. Sem travesseiro, sem colchão. Cada prisioneiro recebe apenas Caraca. o essencial: um lençol branco, um uniforme, meias, chinelos e uma toalha. Isso é tudo. Eles Não, aqui literalmente eles se ferraram, viu? Literalmente se ferraram porque... E não vou dizer que não é bom, não. É bom. passam o dia todo em seus beliches de 4 andares. É bom pra eles, né? Não pra gente. Mas, obviamente, foram eles que cometeram os crimes piores aqui do El Salvador. São empilhados como mercadorias num armazém. O que eu vi em muitos comentários de salvadorenhos dizendo, nossa, como esse presidente arrumou, melhorou, arrumou a qualidade de vida. Como que El Salvador tá diferente, eu tinha ido embora, quando eu voltei para El Salvador, tá outra realidade. Então, se os salvadorenhos estão gostando, é que deu resultado. Talvez, em vários lugares do Brasil, precisaria fazer isso, né? E olha, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Paulo. Então, temos vários lugares aí que tá cada vez mais difícil andar pelas ruas sem ter medo. Para manter a higiene e organização, os presos são raspados a cada 2 semanas pelos funcionários. Cabelos longos ou barba não são apenas anti-higiênicos, eles podem ser usados para esconder objetos pontiagudos. Vamos dar uma olhada. Tirem suas camisas e se alinhem aqui. Agora estão tirando as suas camisas. Esses presos já fizeram parte das gangues NS-13 e Barrio 18, que controlavam os bairros de El Salvador. Essas gangues rivais passaram anos extorquindo dinheiro dos moradores locais e causando grande sofrimento aos salvadorenhos. Aqui estão as gangues Barrio 18 e NS-13, todas juntas numa cela. Isso mesmo, exatamente assim. Cara, nem separaram as facções aqui, hein? Todo módulo é o mesmo. Todos eles vivem assim. Lá fora, entrar no bairro do outro poderia significar ser dilacerado, mas aqui eles estão lado a lado até o último suspiro. Como convivem sem atacar um ao outro? Eles têm que aprender a viver juntos. Aqui estão numa prisão, não estão na rua. A maioria dos presos tem tatuagens cobrindo todo o corpo, incluindo até mesmo o rosto, mostrando sua estrutura de lealdade. Para o MS-13, as tatuagens geralmente incluem as letras iniciais ou o número 13. Os membros da outra gangue usam símbolos como 18 ou 666, que somam 18 e simbolizam o diabo, ou usam números romanos. Ter tatuagens de gangue no rosto é um sinal claro de que a pessoa é um dos membros mais impiedosos e de alto escalão da organização. Cruzar com um deles na rua era como encarar a própria morte. Uma tatuagem de teia de aranha representa ser apanhado na teia do sistema de justiça e cumprir uma longa pena de prisão. A tatuagem de chifres do diabo é um símbolo sombrio que representa a adoração ao demônio por parte desses indivíduos. Alguns até afirmam que cometeram seus atos sob o comando dele. Uma tatuagem de lágrima significa que a pessoa tirou a vida de alguém. O número de lágrimas indica... Bom, tá claramente aqui que eles não tinham vergonha de expressar quem são e de quantas pessoas mataram. quantas vidas eles tiraram. 3 lágrimas. Com a frase, ri agora, chore depois, essas tatuagens de máscaras ou palhaços passam uma mensagem clara. Seja forte diante das dificuldades agora e lide com as consequências depois. Todos esses presos são realmente ruins? Estão em outro nível. Criminosos de alto perfil que nunca mudarão sua mentalidade. Se você olhar para cima, há uma área de passarela. Os guardas vigiam constantemente os presos desse ponto elevado acima das celas. Caso algo suspeito aconteça, eles vão intervir, enquanto uma rede abrangente de câmeras monitora cada... Cara, os caras têm um controle visual de tudo que tá acontecendo nas celas aqui muito bom. A verdade é que gostei do esquema. Realmente, os caras estão sendo vigiados 24 horas. Aí sim. Tanto 24 horas por dia, 7 dias por semana, assegurando que nada seja ignorado. Os módulos permanecem iluminados dia e noite para a vigilância. Quando o sol se põe, as luzes ficam acesas o tempo todo. Eles são vigiados constantemente. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis de estar aqui. Quando tentam dormir, usam as toalhas e cobrem os olhos para bloquear a luz.
O pregador está aqui compartilhando algumas lições importantes da Bíblia com os detentos. Eles estão fazendo exercícios físicos aqui. Tem um treinador lá. Essa é a única vez que esses detentos saem de suas celas. Essas atividades ocorrem por um tempo total de 1 hora por semana, sob a supervisão de guardas armados. No restante do tempo, eles ficam trancados em suas celas. Antes, eles dominavam as ruas. Agora, não podem dar um único passo sem permissão. É um horário rotativo, não há espaço suficiente, então nem todos podem sair no mesmo dia. Já houve algum incidente caótico quando esses presos estavam fora de suas celas? Até agora nada. Sempre que focamos a câmera numa cela, frequentemente pegamos um prisioneiro movendo os lábios silenciosamente. Mesmo atrás das grades, membros de gangues tentam enviar ordens para fora. Esse prisioneiro estava fazendo exatamente isso. Mas o censuramos para bloquear a mensagem. Apesar da repressão, esse Cara danado, os né? grupos ainda mantêm um poder significativo lá fora. Boatos sugerem que eles têm planos de se vingar atacando pessoas inocentes, mas como resposta, as autoridades ameaçam impor medidas ainda mais duras aos membros presos. Se eles fizerem isso, não haverá nenhuma refeição nas prisões. Juro por Deus, eles não comerão um grão de arroz. Ó, esse é o presidente do El Salvador, o Bukele. E vamos ver quanto tempo duram. Aqui eles recebem 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. É, tem que ser duro mesmo. O café da manhã, geralmente, Não teve lá, pararam São Paulo durante o mês quando deram o salvo geral de dentro da prisão? É, então, ameaça, ó, se vocês fazem coisa aqui fora, os que estão lá dentro vão pagar muito mais. é feijão E aí, ao final, o que se diz no Brasil é que o governador na época, o Alckmin, foi lá e negociou e cedeu ao PCC. Fazemos tudo ao contrário, né? Aqui não, ele tá ameaçando. E se vocês não fizerem, não ceder ao governo, vocês que vão se ferrar mais, principalmente os que já estão presos. arroz e o jantar é praticamente o mesmo. Para o almoço eles recebem arroz branco e macarrão. Só o que muda é a bebida. Não há alimentos nutritivos como frango ou carne. Isso é o almoço. Hoje é arroz, macarrão e 2 tortilhas. O cardápio muda a cada dia? Não, Mesma coisa todo dia? é sempre a mesma É, não é muito nutritivo, né? Mas dá pra viver. coisa. Refresco. Ok. É uma bebida açucarada. Vou prová-la agora. Eles devem comer com as mãos e limpar os pratos antes de devolvê-los. Com uma dieta carente de proteínas, muitos provavelmente sofrem de deficiências nutricionais. Antes de começarmos nossa entrevista com o detento, quero mostrar o lugar que é ainda mais extremo do que você viu até agora. É para onde os detentos que violam as regras são enviados. Aqui estamos na área da célula de isolamento. Quando os presos quebram uma regra de acordo com a legislação, eles podem ser enviados para essas celas de isolamento. A lei me permite mantê-los em confinamento por até 15 dias. As celas têm portas seladas. Através dessa grade eu posso vê-los e identificar quem está lá dentro. Nós servimos a comida aqui e também usamos esse espaço para colocar algemas neles antes de abrir a porta, para levá-los para uma atividade. Bem-vindo à cela de isolamento. Caso o preso se comporte mal, ele acaba aqui. Ele não saberá o tempo e nem quanto tempo mais ficará aqui. Por dias ou mesmo semanas. Dormirá nessa cama de concreto sem nunca sair. Ficam isolados do mundo exterior, deixados sozinhos com nada além de seus pensamentos. Interessante. É bem aqui que eles abastecem a água deles. Tem uma bacia de água aqui. Eles pegam a Até espaçosa, hein? água aqui. E é aqui que eles urinam. Bacia para água potável e o vaso sanitário estão lado a lado. O banheiro parece que foi usado recentemente e está sujo, sugerindo que essa cela foi recentemente ocupada. A única luz que eles têm é esse pequeno buraco que mal deixa o sol entrar. Essa abertura também é a única fonte de ar fresco. É, vai pro cantinho do pensamento pra pensar um pouco e se portar bem. Qual é o maior desafio sobre a cela de isolamento, na sua opinião? Por dentro você nem vê suas mãos. Quando alguém é isolado, é necessário que tenha algo, um livro, qualquer coisa para manter a mente clara. Mas aqui, eles não têm acesso a isso. Não importa o quão duro um criminoso seja, esse tipo de isolamento os quebra. Isso é necessário para o tipo de criminosos que temos aqui. Pessoas que, em determinado momento, se sentiram como deuses, simplesmente decidindo quem vivia e quem morria. Eles podem pedir perdão a Deus e que Deus os perdoe, mas aqui a justiça deve ser feita para tantas vítimas e é o mínimo que eles merecem. Iremos entrevistar um preso com 34 anos de histórico criminal, dos quais 34 anos sendo criminoso 25 na máfia, no foram narcotráfico. passados como membro de um grupo de 25 dentro da máfia, rua. da facção. Você tem apenas 10 minutos. Nem mesmo 12 guardas são suficientes para garantir a segurança ao reparo Caraca. deste preso. Um monte, hein? Remova a máscara. Qual o seu nome? Meu nome é Marvin Ernesto Medrado Vasquez. Por que será que ele cedeu a dar essa entrevista? Fico me perguntando. Qual sua idade? Eu tenho 41. Não parece ter 41. Você parece mais jovem, Começou antes, hein? uns 35 anos. Você me disse uma coisa boa, Começou cedo no mundo do crime, isso que eu quis dizer. porque eu me sinto velho. Posso ver as tatuagens? MS-13. Quando você se juntou a essa organização criminosa, Em 2004, mas comecei meu registro criminal quando eu tinha 11 anos. como se envolveu pela primeira 11 anos começou. É, né? vez? Quando alguém é criado só com a mãe. Como é que restaura uma pessoa dessa? Difícil. Creio que aqui a probabilidade de ressocializar um
grupo ou pessoas como essa é realmente muito baixo. A mãe precisa trabalhar, você acaba indo pras ruas, você procura alguém pra te ajudar. Eu disse, minha mãe é pobre, eu preciso de sapatos, de roupas, e aí eu comecei a roubar. Então eu precisava de uma figura paterna, porque eu não cresci com meu pai. Então eu procurei grupo de gangues, eu cometi um homicídio e vim aqui pra El Salvador tentando mudar a minha vida, mas havia Cometeu gangues homicídio? aqui também, eu comecei a fazer a mesma coisa. Já cometeu homicídio muito jovem, que não diz não, mas parece que você logo ali perto dos 11 anos. Então eu fui preso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que queria conquistar as coisas que eu decidia fazer na vida. E eu realizei tudo que eu queria fazer aqui, mas vim parar aqui. E isso é como o diabo paga as pessoas. Sim. É verdade que para se juntar a essa organização criminosa, você precisa acabar com a vida de alguém? Sim, Mas a primeira vez foi um familiar, certo? É. Caraca. Você tem que ganhar território pra... Pra entrar no mundo do crime aqui de verdade, nas facções, você tem que matar um familiar. Problemático, né? Daí você vê toda essa situação onde eles ficam ali e falam, coitadinhos, mas olha quem são os caras. E aqui no Brasil tem muita gente desse tipo também. Sua gangue. Fez minha mãe, meu pai, meu filho. Tudo isso por causa das gangues. Quer dizer, eu podia estar com a minha família na América, nos Estados Unidos, ter uma vida melhor, mas você sabe, né? Tomamos decisões erradas e essa é a causa disso. E é por isso que eu digo aos jovens, ei, vai pra escola, escuta tua mãe, escuta teu pai. Não vive essa vida que a gente vive, porque não tem saída. Quantos você já matou? 5, 10? Quantos? Não, se você falar sobre o que eu costumava fazer depois da prisão, provavelmente seriam mais de 50. Provavelmente sim. Caraca, mais de 50. Você tem que fazer isso às vezes. Como se tornou insensível e impiedoso com o tempo? Eu realmente não posso responder a essa pergunta. Como se sente ao saber que nunca mais verá sua família, já que está aqui? Eu me sinto mal porque a última vez que eu vi meu filho, ele tinha 5 anos e agora ele tem 21. Eu quero vê-lo, eu quero dizer, ei, não faça a mesma coisa que eu fiz, não faça a mesma coisa que o teu pai. Tem uma vida melhor. Suas vítimas nunca mais verão seus entes queridos. Você também nunca verá sua família. Como você lida com suas emoções? Como sentir falta de alguém? Eu me sinto mal. Às vezes eu digo, eu deito na minha cama, eu penso em muitas coisas, às vezes eu choro. Qual sua motivação para se manter vivo? De um dia mudar minha vida e encontrar Deus na minha vida, eu disse a Deus, ei, me perdoa pelo que eu fiz. Ok. Finalmente vemos a luz do sol. É. Honestamente, o Secote é um lugar onde você nunca gostaria de acabar, mesmo como visitante. Mas para as pessoas que vitimaram os salvadorinhos, agora é sua casa para sempre. Esses criminosos tiraram o direito das pessoas inocentes de viver e agora estão pagando por isso. A mensagem do governo salvadorinho é clara. O crime não é mais tolerado e a punição é severa. El Salvador já teve a maior taxa de vidas perdidas devido ao caos generalizado. Durante seu pico, 104 a cada 100 mil pessoas perderam a vida num único ano. Governos anteriores hein? fizeram acordos de trégua com esses grupos. Mas isso não conseguiu trazer uma ordem duradoura. Apesar da Aí, ó. controvérsia... O que ele falou? Teve governos que cederam igual o Alckmin cedeu o PCC, mas não deu jeito, viu? O jeito aqui é outro. dos métodos do governo atual, até 2023, a taxa caiu drasticamente para 2,4 por 100 mil habitantes, posicionando El Salvador entre os países mais seguros do mundo pela primeira vez. Até agora, os resultados são inegáveis. A paz voltou aos bairros. Mas e aqueles que foram presos injustamente? Isso é justiça verdadeira ou apenas uma maneira de controlar o caos? Estamos vendo uma solução duradoura ou apenas uma solução temporária? Por enquanto, as respostas continuam incertas. E o mundo segue observando. Obrigado por assistir esse documentário. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Muito bom. E aí, o que tu achou? Seria uma solução para o Brasil? Eu acho que começar ali só em impedir de que acesse o celular na prisão, eu acho que já é uma grande solução. Mas eu gostei desses modelos de prisão. E se El Salvador, um país pobre, consegue, por que a gente não conseguiria? Deixe nos comentários o que você acha. Eu acho que nós podemos ser melhores e realmente acabar com a bandidagem no Brasil e poder viver em paz, né? Sair na rua segurando o celular, fazendo as coisas sem medo de ser roubado. Mas deixa aí o que você acha. Sou o professor José Santiago de algum local no sul do Brasil.